As escolas devem ou não abordar questões de gênero e orientação sexual com seus alunos. A Comissão de Educação da Câmara discutiu essa questão num debate marcado por muita polêmica. Entre 1980 e 2010, 92 mil mulheres foram assassinadas no Brasil. Só em 2011, mais de 70 mil foram atendidas em delegacias. Mais de 4.300 homossexuais foram mortos no país entre 1980 e 2013. Mostrando dados, o representante do Fórum Nacional de Educação até tentou ampliar o debate para a questão de gênero de uma forma geral. Mas a audiência terminou se concentrando na abordagem a ser dada pelas escolas à orientação sexual. Em outras palavras, meninos e meninas devem ou não ter aulas que discutam temas como homossexualismo. O feminismo também deveria ser banido por supostamente ameaçar o conceito tradicional de família? As posições dos participantes foram opostas. O governo ignora o que o povo pensa e sente a respeito e quer praticar descaradamente a doutrinação marxista liberal do feminismo radical nas escolas. Você tem, de um lado, ensino obrigatório. De outro lado, direito dos pais sobre a educação moral dos filhos. Como é que você concilia isto? As duas normas têm que ser conciliadas. Então, a única maneira de se conciliarem esses dois princípios é a escola se abstendo de ter um discurso moralizante, seja ele qual for. Toda formação educacional tem uma proposição formativa. Então, é impossível abrir mão disso. O que não quer dizer, doutor Miguel, que a escola deva ser partidária. Isso de forma alguma. As políticas educacionais são políticas de Estado. A cada 1h50, uma mulher é morta no Brasil. Nós não podemos falar disso na escola, porque isso é ideologia de gênero? Os deputados que pediram a audiência argumentaram que as questões de gênero ficaram de fora do Plano Nacional de Educação, aprovado por Câmara e Senado. Mas aqueles que foram favoráveis à discussão do tema nas salas de aula alegaram que a Constituição combate qualquer forma de discriminação. Na Conferência Nacional da Educação, passou que tem que ser trabalhada a questão de gênero, a questão do respeito à questão das mulheres, respeito à comunidade LGBT e respeito à questão de raça e etnia. O PNE, conforme aprovado pela Câmara, estabelece a busca por erradicação de todas as formas de discriminação. O MEC acompanha o PNE. A pergunta é, o Ministério da Educação tem poder de decidir o que o Congresso Nacional não decidiu? Essa é a questão. A audiência pública agora está, não mais agora, na questão o que é e não o que é ideologia. Essa questão já passou e foi aprovada pelo Congresso Nacional, pela Câmara e pelo Senado. A grande discussão nossa agora é que eles querem implantar de qualquer jeito. E nós não vamos deixar. A Comissão de Direitos Humanos do Senado está debatendo políticas públicas para tentar prevenir o suicídio. Uma audiência realizada em novembro reuniu especialistas e autoridades do governo em busca de novas estratégias. Dados da Organização Mundial de Saúde revelam que anualmente cerca de 12 mil brasileiros põem fim à vida. A tendência é aumentar ainda mais esse número de mortes, caso não sejam adotadas imediatamente políticas públicas de prevenção ao suicídio e principalmente a quebra da cultura do silêncio. Essas foram algumas das conclusões apresentadas na audiência pública. A melhoria da atenção em saúde mental é absolutamente fundamental, porque 95% das mortes por suicídio tem alguma história de problema de saúde mental. Psiquiatra há 32 anos pela Rede Pública de Saúde, Mário Antônio Crispim diz que a educação é prioridade para que se entenda a saúde psíquica e, sobretudo, os riscos que envolvem o comportamento suicida. Hoje, se faz palestra nas escolas sobre drogas, sobre a questão da sexualidade, mas a questão da saúde mental,
sobre ansiedade, sobre a questão da depressão. Segundo o psicólogo Vitor Barros Rego, do Conselho Federal de Psicologia, o suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Eu fico assustado com algumas escolas do que eu conheço aqui em Brasília, que já falando com crianças de 15 anos, desculpa, crianças não, adolescentes, né? O que eles têm que estudar e o que eles têm que ler, pensando numa prova de concurso público. Isso é muito grave, né? Que adulto vai ser esse aí? Né? Que recursos ele vai ter para falar sobre prazer no trabalho, por exemplo? Sendo que ele está tendo que seguir um caminho que falar para ele, você tem que seguir esse caminho aqui do concurso público. Policiais e profissionais de segurança que trabalham com armas têm risco 5 vezes maior de se matarem. A senadora Regina Souza quis saber se é possível descobrir que uma pessoa tem tendência ao suicídio. Como detectar? Tudo bem, quem já tentou, isso tem que ser acompanhado, mas tem aquele que não apresentava o menor sintoma e, pelo menos, aparentemente, nunca... E de repente faz isso. Ele geralmente está passando por uma doença alterando sua saúde mental de forma radical, e a percepção disso daí tem que ser feita por alguém próximo, colega de trabalho, família, amigo, marido, filho, tudo. E isso tudo interfere no seu livre-arbítrio. Ele perde senso por uma questão pequena. Esta foi a primeira audiência pública que abordou o tema suicídio no Senado Federal. É necessário a gente continuar acentuando esse debate, né? Porque é um debate que traz à tona um tema que está beirando a casa de todos nós, que é a questão da prevenção à depressão, ao suicídio, que é o mal do século. No próximo bloco, a pequena cidade da Paraíba, onde nasceu Augusto dos Anjos, organiza rodas de leitura inspiradas na obra do poeta. Não saia daí. A gente volta em um minuto.